Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos continuar a nossa correção da segunda prova mensal do ano de 2022, né? Do, de vocês, do oitavo ano, né? Bem, eu queria explicar para vocês que a cada questão fica um tempo o slide mudo e apenas a questão resolvida para vocês, para que vocês possam fazer as anotações necessárias e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos ver então a questão número 6. A questão número 6 é colocado um mapa da América do Sul. Veja que esse mapa está bem identificado na legenda, né? O círculo azul está escrito Bacia Amazônica, né? E a área azul por completo, né? Totalmente azul, está escrito Amazônia Legal. Tá. Vamos identificar o que são essas duas situações aí. Primeiro, a parte identificada como bacia amazônica corresponde à rede de rios, a rede hidrográfica, né? Dos rios que acabam desaguando direto ou indiretamente no rio Amazonas. Então estamos falando de rios, ok? Ou lagos, se fosse o caso, mas a região não é tão rica em lagos, só para você entender. A outra parte, que está só no Brasil, veja que a bacia amazônica ela vai além do território brasileiro. Ela pega alguns outros países, né? Abrange alguns outros países da América do Sul. Mas é lógico, a maior parte da bacia amazônica, lógico que fica no território brasileiro. E vocês observam também que existe a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, o próprio nome já diz, né? É essa área que corresponde à região do Brasil onde possui a floresta amazônica. Então, por esse motivo, é a Amazônia Legal. Por que legal? Legal porque foi criado por lei. Existe uma lei, na época, o governo brasileiro criou a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O próprio nome já diz, né, gente? A ideia era povoar a Amazônia, industrializar a Amazônia, fazer empreendimentos na região amazônica. Isso lá nos anos 60, então já tem um bom tempo. Eles criaram a ideia de Amazônia Legal. Veja que a Amazônia Legal é uma lei feita no Brasil, portanto ela corresponde somente à região de floresta amazônica dentro do território brasileiro. Então, bacia amazônica refere-se aos rios e a Amazônia Legal refere-se às características da floresta amazônica, que é a própria floresta amazônica e o clima equatorial, né? Envolve, além dos estados do norte do Brasil, envolve também o nosso estado, o estado de Mato Grosso, né? E envolve também o oeste do estado do Maranhão. Então, se a gente fosse falar em regiões, no caso do Brasil, a Amazônia Legal pega território da região centro-oeste, no caso Mato Grosso, nordeste, no caso do Maranhão, e a região norte, tá? Então vamos para a questão propriamente dita. A questão diz assim: como podemos ver, a bacia amazônica não está presente apenas no Brasil, pois abrange outros países da América do Sul. Então veja que a questão está dizendo claramente que é para você falar sobre a bacia amazônica, ou seja, a rede de rios, né? Não é para você falar sobre a Amazônia Legal, tá? Então, dentre eles, podemos mencionar quais os países que estão aí. Bem, se você pegar aí além do Brasil, você tem a Bolívia, depois você tem o Peru, de sul para norte, de baixo para cima, entre aspas, né, para você entender aí no mapa. Você tem aí a Bolívia, né? O norte da Bolívia fica os rios que desaguam no Rio Amazonas. Basicamente, o leste, ou seja, a parte direita do estado do Peru, né? Aí você tem o Equador, né? E você tem a Colômbia. Então, os países que estão aí além do Brasil é Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, onde tem rios que acabam desaguando no rio Amazonas, ou seja, pertence à bacia amazônica. Então, qual seria a resposta correta? Logicamente, que a letra A diz que é Argentina. Não, a Argentina está lá no sul, então já vamos excluir a letra A. A letra B diz Peru, ok, Peru ali, ó, né?
Colômbia, certo? E Equador. Então essa é a verdadeira, a letra B de bola. Então a questão número 6, a resposta correta é a letra B. Vamos agora ver a questão número 7. A questão número 7 também vai falar da bacia amazônica, né? Porque assim, diz assim, ó, a maior bacia hidrográfica do mundo é, principalmente, brasileira. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica é a maior do planeta. Ela corresponde a uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados. E está presente nos estados, isso dentro do território brasileiro. Veja que essa questão fala agora dentro do Brasil, né? Então, quais são os estados do Brasil que possuem rios que acabam desaguando no rio Amazonas, portanto, pertence à bacia amazônica? Isso só no Brasil. O Acre, o Amapá, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Agora vamos à questão. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Entre os motivos de sua importância econômica podemos citar, ou seja, qual seria a importância econômica dos rios da bacia amazônica? A letra A diz que é transporte por via fluvial e também a alimentação mediante a pesca. Pessoal, é o seguinte, na verdade é o seguinte, as outras questões, se você olhar a letra B, C, D e E, a B diz que é turismo de cruzeiros fluviais, né? Aqueles grandes navios, né? Então, não é isso não. Pesca de subsistência tem, que é aquela para alimentação da população local. Tem, mas a primeira parte fica prejudicada, não é verdade? Letra C, eventos de esportes aquáticos. Não. Apesar de que há possibilidade, né, mas não é o forte da economia dos rios da bacia amazônica. Turismo por cruzeiros, nós já sabemos que é mineração fluvial. Realmente eu não sei nem o que quer dizer isso, mineração fluvial, né? Mas ok. Letra E, transporte por via fluvial. Transporte por via fluvial. E os esportes aquáticos. Tá? Transporte sim, mas esportes aquáticos não, né? Então a que melhor representa tudo isso aí é a letra A. Transporte por via fluvial, é isso mesmo, pessoal. Os rios da bacia amazônica, eles funcionam como se fossem, na verdade, só para você entender, eles são como se fossem estradas no meio da floresta. Então existem muitas regiões da Amazônia que as pessoas não usam estradas, rodovias, não. Utilizam os rios. Aliás, é a região do Brasil onde mais se utiliza a navegação como forma de transporte de passageiros, de pessoas, né? Então, transporte por via fluvial. Fluvial quer dizer pelo rio. E alimentação mediante a pesca. É uma das características dessa região, é justamente a pesca ser uma base de subsistência da população ribeirinha e população cabocla, as pessoas que moram bem no interior. E principalmente as comunidades indígenas, que são muito numerosas nessa localidade. Então, a número 7, a resposta correta é a letra A. Vamos à questão número 8 e 9. Para você responder a questão número 8 e 9, você tem que olhar o mapa que está aí ao lado. Veja que o mapa mostra a América do Sul, está mostrando os contornos da fronteira do Brasil com alguns países, sendo que o Brasil está com o contorno, né, a fronteira, o limite, identificado por tracejado verde, né? Aí você tem o Rio Paraná, mostrando o trajeto dele. Vamos ver o que a questão pede, a número 8 e a 9, olhando, tá? Olhando ali para este mapa da América do Sul. Ok. A número 8 diz assim, assinale a alternativa que preenche corretamente a sentença abaixo. Vamos lá. Então, você vai olhar nas letras A, B, C, D e E, qual seria a
expressão, a palavra, né, que poderia ser colocada nessa linha, nessa lacuna que está aí. Então o texto diz assim: o Rio Paraná faz parte da bacia hidrográfica do... Ok. O Rio Paraná, juntamente com outros rios, outros 3 grandes rios, que é o Rio Paraguai, que inclusive passa aqui na nossa cidade, vocês sabem disso, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, tá? Então a junção, a união dos 3 rios, Paraná, Paraguai e Uruguai, vai formar um grande estuário, que é também chamado de rio, né? Portanto, é a Bacia do Prata. Bacia do Prata, olhando aí no mapa da América do Sul, você vê essa entrada que tem aí entre o Uruguai, o oceano, né, Atlântico praticamente, mas na verdade é um rio aí, né? Uruguai, Argentina, né? Nessa entradinha aí nós temos um grande rio em largura, né? Mas não em extensão. Mas esse rio é formado pela junção de 3 grandes rios que nascem no Brasil. O Rio Paraguai, que nasce em Diamantino, no Mato Grosso. O Rio Paraná, que nasce na divisa de Goiás com Minas e São Paulo, né? E o Rio Uruguai, que nasce da junção do Rio Pelotas, né? E do Rio Grande, Rio Canoas e o Rio Pelotas, melhor dizendo, lá no Rio Grande do Sul. Então a junção desses 3 rios vai formar o Rio da Prata. Portanto, a resposta da número 8 é a Bacia do Prata. Tá certo? Por isso que se fala em Bacia Platina. Vamos à questão número 9. Continua olhando para o mapa aí ao lado. Além do Rio Paraná, os outros 2 principais rios da Bacia Platina são denominados de... Ora, eu disse para você lá atrás na explicação da número 8, né? A Bacia Platina é formada pela união de 3 rios: Paraná, Paraguai e Uruguai. A resposta está na letra C, tá? Paraguai e Uruguai. Ok? A questão número 10, vocês sabem, o professor anulou a questão número 10. Tá? A questão número 11. A questão número 11 tem um texto que diz assim: uma grande quantidade de umidade vem da região amazônica e é canalizada pelos Andes, chegando até o Paraguai, norte da Argentina, região sul, oeste da região sudeste e sul da região centro-oeste. Esse fenômeno chama-se jato de baixos níveis. É uma característica da circulação em diversas regiões do planeta, onde há uma grande fonte de umidade e a presença de cadeias de montanhas que canalizam o vento. Também conhecido como pluma tropical, o fenômeno descrito no texto é muito comum em regiões tropicais. No Brasil, o sistema ficou conhecido como... Bem, pessoal, aqui está falando o seguinte: você tem a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e aí você tem a região amazônica, onde a temperatura é bastante elevada e a umidade também, o clima equatorial. Portanto, há uma forte evaporação, né? O ar frio do topo da Cordilheira dos Andes, ele acaba empurrando para o sul essa grande quantidade de ar úmido, quente e úmido, que vai provocar chuvas em várias regiões do Brasil, né? Então esse ar úmido que é da Amazônia acaba a Cordilheira dos Andes empurrando esse ar mais para o sul, provocando chuvas no sudeste do Brasil até no sul do Brasil. Ou seja, chove praticamente no Brasil todo por causa desse fenômeno. Como é chuva, como é umidade, melhor dizendo, em forma de vapor, aqui no Brasil nós chamamos de rios voadores. Os rios voadores, então, são as chuvas provocadas pela umidade
da região da floresta amazônica que acabam em determinadas épocas do ano, principalmente no verão, acabam indo em todo o território brasileiro provocando chuvas, né? Então são os rios voadores. A resposta correta da número 11 é a letra C. Para finalizar a nossa prova, nós temos a questão número 12, que é uma questão de VOF, verdadeiro e falso. Estados Unidos, Canadá e México fazem parte da América do Norte. Verdadeiro, a América do Norte tem 3 nações, né? Estados Unidos, Canadá e México. Verdadeiríssimo. Honduras, Nicarágua e Panamá estão na América Central Istmica. América Central Istmica, nós aprendemos que é aquela parte da América Central que liga os 2 continentes, a América do Norte com a América do Sul. Então forma-se aquela estreita faixa de terra, é a América Central Istmica. E se você olhar no mapa, esses 3 países realmente estão na faixa central istmica, né? Na América Central Istmica, é verdadeiro. México, na divisão geográfica, está na América do Norte. É isso mesmo. Você falou ali na primeira frase que eu assinalei para vocês, que o México está na América do Norte, junto com Estados Unidos e Canadá. Porém, na classificação cultural, está na América Latina. É verdade. Verdade. Porque o México foi colonizado pela Espanha, fala espanhol, né? Certo? Então, automaticamente é uma língua latina. Então, o México faz parte da América Latina também, na divisão cultural. Próximo item. Cuba, Haiti e República Dominicana estão na América Central Insular. Opa, vamos ver. O que é América Central Insular? A América Central Insular é aquela parte do continente americano, na região central, né, que é composta por países e territórios que estão em ilhas. Cuba é uma ilha, Haiti e República Dominicana também estão numa ilha. Né? Então é América Central Insular, verdadeiro. Próximo item. Estados Unidos, Canadá e México fazem parte da América Anglo-Saxônica. Estados Unidos e Canadá, sim, porque tem tradições anglo-saxônicas, principalmente o fato de falarem a língua inglesa. Porém, o México é tradição latina, porque fala espanhol. Então é falso. O México está fora de cogitação aí. Próximo item. Brasil, Argentina e Uruguai são países andinos da América do Sul. Ok, países andinos, o que são países andinos? São os países que possuem seu território, né? A Cordilheira dos Andes, na América do Sul. O Brasil não tem Cordilheira dos Andes em seu território, até porque você sabe que o Brasil não possui montanhas. A Argentina tem, mas é bem no finalzinho, mas tem. O Uruguai não possui Cordilheira dos Andes. Então, é falso, né? Apesar de estarem na América do Sul, mas Brasil e Uruguai não são países andinos. Próximo item. Na porção oeste da América do Norte, temos montanhas as rochosas. E na América do Sul, no oeste, temos também cadeias de montanhas, a Cordilheira dos Andes. Verdadeiríssimo, né? Há uma similaridade, ou seja, uma aparência entre o relevo da América do Norte e da América do Sul. Ou seja, a costa oeste, a parte oeste, é dominada por cadeias montanhosas. Próximo item. Na América, os rios Mackenzie e Yukon pertencem à vertente do Ártico. O Ártico é o Oceano Glacial Ártico, é verdade. O Mackenzie e o Yukon são rios no Canadá, né, que correm para o norte, no Oceano Glacial Ártico. Portanto, inclusive, nós aprendemos durante as aulas que são rios que congelam suas águas, né, durante principalmente o período do inverno. Próximo item. Rio Grande e Bravo pertence à vertente do Atlântico na América. É verdade. Rio Grande ou Rio Bravo, na verdade, é aquele rio que divide, né, Estados Unidos do México, né?
faz a fronteira em uma grande extensão ali. Pertence à vertente do Atlântico. Sim, deságua no Oceano Atlântico. Verdadeiro. Próximo item. Os rios Mississippi nos Estados Unidos, o São Lourenço no Canadá e o Amazonas e Paraguai no Brasil são de planícies, portanto favoráveis à navegação. É verdade. Esses rios são de planície e, portanto, são muito utilizados para navegação. Tá? É verdadeiro. O rio Churchill, no Canadá, e o rio Paraná, no Brasil, são propícios para a construção de hidrelétricas, para a produção de energia. É verdadeiro, porque esses dois rios aí, esse rio canadense e o rio brasileiro, que no caso é o Paraguai, o Paraná, eles correm sobre planalto. E rios de planalto, eles são encaixoeirados, né? E isso facilita e proporciona, dá condições para você construir hidrelétricas para a geração de energia. Verdadeiro. E o último item, o Rio São Francisco, no Brasil, tem sua utilidade em destaque na irrigação. Você sabe que o Rio São Francisco corta a região mais seca do Brasil, né, vamos dizer assim. Não chega a ser um deserto, mas é uma espécie de semideserto, clima semiárido, com chuvas escassas e regulares. Portanto, a atividade agrícola para se desenvolver aí tem que ter projetos de irrigação para ser desenvolvido com maior possibilidade. Então é verdadeiro, o Rio São Francisco, no Nordeste brasileiro, ele tem uma das suas utilidades, a irrigação. Não é só irrigação, tá? O Rio São Francisco também serve para navegação em alguns trechos e para a produção de energia, né? Mas ele se destaca também por projetos de irrigação nas margens do Rio São Francisco. Pessoal, finalizamos assim a nossa correção. Um abraço e até a próxima.